Meu relacionamento foi confirmado, mas não deu certo. Deus me enganou, Deus mentiu, eu me confundi. O que aconteceu nesse processo todo aí? E hoje eu queria mais uma vez gravar um vídeo falando sobre os meus processos de espera no Senhor e compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi da parte de Deus. Como eu tenho falado aqui no canal, muitas vezes as igrejas, não é uma crítica, é uma constatação, elas não nos preparam para o processo de espera em Deus. Principalmente quando nós já passamos da casinha dos mais 30, mais 40 e por aí vai. E aí, o processo de esperar no Senhor, ele se torna muito difícil, muito solitário e às vezes um tanto quanto silencioso, mesmo que dentro da gente tem um monte de coisa borbulhando aqui dentro. E também tem o processo das meninas mais novas, das meninas que estão ali na casa dos 16, 17, 18, 20, que são meninas que estão cheias de sonhos, que estão orando para que o Senhor abençoe elas e até mesmo buscando confirmação de seus relacionamentos. E aí, há um momento da nossa história que a gente busca em Deus, Senhor, abençoa, confirma, me dá o sinal que em tal dia a pessoa apareça aqui com uma blusa amarela e a pessoa chega lá com a blusa amarela. Deus, se for esse sinal, faz com que chova e o dia vai lá e chova. E a gente começa a interpretar que todos esses sinais, eles são como Deus dizendo sim ou como Deus dizendo não. E a gente se envolve emocionalmente, afetivamente com uma pessoa e de repente o relacionamento dá errado. E aí, meu Deus do céu, o que a gente faz? Porque parece que Deus mentiu e ou que Deus nos confundiu, ou que Deus se enganou, ou qualquer outra coisa, e o pior de tudo faz com que muitas de nós estejamos segurando algumas pessoas na nossa oração, na nossa vida, na nossa história, por causa que Deus confirmou, então é a pessoa. A pessoa já está com outra pessoa, a pessoa se tornou alguém agressiva, violenta, a pessoa não quer mais saber de Jesus, a pessoa fez escolhas que ela tem direito de escolher e que não cabe a gente nessa escolha, e nós lá, Senhor, traz fulano de volta, Senhor, se o Senhor disse que é, então é para ser, o diabo tá tentando roubar. Muitos são os conflitos que começam a passar na nossa cabeça quando Deus confirma e o relacionamento não dá certo. Eu tive um relacionamento que o Senhor confirmou e que não deu certo. Na época, eu buscava muito ao Senhor para que o relacionamento houvesse uma restauração. Eu comecei a ter aquele relacionamento. Eu não estava na presença de Deus, aquela pessoa também não estava na presença de Deus. E o relacionamento começou assim, né? Diante da vida que nós vivíamos naquele momento, começou a mil maravilhas. Foi uma história de amor linda e maravilhosa naquele tempo da minha maturidade e da minha cegueira espiritual. Só que chegou um momento que houve muitos conflitos, e aí eu comecei a buscar a igreja, buscar Deus, buscar profecias, para que de fato Deus restaurasse aquele relacionamento que estava entrando em um momento muito conflituoso, de muitas brigas, de muita falta de respeito da parte dele, de muitas traições da parte dele. E eu ali, como aquela menina sonhadora, desejando com todas as minhas forças que aquela história desse certo. Começo a buscar Deus, começo a fazer propósitos, jejuns, começo até mesmo mudar minha vida para que Deus abençoasse aquele relacionamento conforme eram as minhas orações. E mediante a tantos propósitos, a tantas orações, a tantos desejos, a tantas profecias, o Senhor confirma, através de uma pessoa, que aquela pessoa realmente era a pessoa dele para minha vida. E ali o Senhor começa a me equipar, me preparar, me capacitar para que aquela história pudesse ser amadurecida. Então, vou explicar melhor. Eu começo a buscar Deus naquele primeiro momento para que houvesse uma restauração de relacionamento, porque o relacionamento já não estava mil maravilhas mais. No meio desse processo todo, o Senhor confirma no meu coração que eu podia orar por aquela pessoa, que era da vontade dele, que eu me tornasse uma intercessora pelo aquele relacionamento e automaticamente por aquela pessoa também. Houve sim essa confirmação. No meio do processo todo, eu comecei a me amadurecer muito como mulher, como filha de Deus, entanto que foi esse processo de orar por essa pessoa também, né? Que eu começo a me converter. Então, algumas coisas do mundo já não faziam mais sentido para mim. Eu fui fazendo as minhas renúncias, as minhas escolhas, tirando aquela vida que eu vivia com ela, que era totalmente avessa à vontade do Senhor, e fui ali me ajeitando na presença de Deus, né? O meu pecado foi sendo ali tratado, exposto, tratado. Aquilo que antes me chamava atenção não me chamava mais. Então eu começo a viver processos de conversão enquanto eu orava por aquela pessoa. No meio desse processo todo, os anos foram se passando, eu ainda orava por ela, intercedia por ela. Nós não tínhamos mais, né? Aí houve um momento que houve uma ruptura do relacionamento, cada um seguiu o seu caminho. Só que como havia aquela confirmação do relacionamento, eu fiquei segurando aquela pessoa em pensamento, em sentimentos, em oração, em cartas, em pedidos para Deus, stalkeando ela nas redes sociais da vida, porque eu nutria aquela espera por ela. Era muito nítido dentro do meu coração que Deus tinha falado, inclusive usado pessoas para confirmar que era sim para orar, que Deus sim ouvia as minhas orações, que Deus sim estava agindo no meio daquele processo todo. E ali eu ficava
segurando aquela pessoa na minha vida. Mesmo ela não estando fisicamente nos meus dias a dia, eu fui seguir a minha história com o Senhor, eu me converti, eu me batizei, eu fui fazer missões, eu fui servir a casa do Senhor e ele foi viver a vida devassa dele, mas eu não cria. Deus vai consertar, Deus vai trazer, Deus vai fazer, Deus isso, Deus aquilo, porque eu cria que a minha resposta de oração seria conforme aquela vontade que eu tinha exposto para o Senhor e ele tinha confirmado. O tempo se passou. 6 anos depois do início do nosso relacionamento, eu começo a viver outro processo com o Senhor, que era o Senhor dizendo, não, filha, não é essa pessoa que eu tenho para sua vida. E aí eu entro num conflito muito grande, porque durante 6 anos da minha vida, eu orei por aquela pessoa, eu esperei aquela pessoa, eu fechei a minha vida inteira para outra pessoa, para uma segunda pessoa entrar, porque eu tinha aquela esperança de que o Senhor traria aquela pessoa para minha vida. Nessa altura do campeonato, Deus começa a abrir os meus olhos, a preparar o meu coração para o não. Não é essa pessoa que eu tenho para você. Qual foi a minha reação? Eu entrei em um total colapso. Eu já não sabia discernir o que era a voz de Deus, se era sim ou se era não, do que de fato era a voz daquilo que eu queria ouvir ou de uma pseudo-projeção que eu tinha feito sobre aquela história. Eu fiquei confusa. E aí foi aonde eu comecei a ficar desesperada, essa palavra certa, porque eu sentia que tinha chegado no momento da minha história, 6 anos depois, gente, é muitos anos, é muito tempo. Eu não tinha perdido a minha vida, porque eu tinha fechado a minha área sentimental esperando essa pessoa, mas eu tinha crescido em outras áreas, então eu tinha me formado, estava conquistando as minhas coisas, eu estava ali vivendo outros processos. Deus tinha sido muito bondoso nas outras áreas da minha vida, mas de fato a área sentimental ficou fechada, sem ninguém. Eu não deixava ninguém nem chegar próximo a mim. E entrei nesse conflito mesmo, né? Deus, e agora? O Senhor confirmou há 6 anos atrás, e 6 anos depois, o Senhor... Não, o Senhor está de brincadeira comigo. Por que o Senhor não me disse isso há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 anos atrás? Por que o Senhor não disse não desde o início? São perguntas que muitas vezes vão ter respostas, e são perguntas que muitas vezes o Senhor vai nos dar entendimento e alívio para entender que não vão ter respostas. Deu para entender? Tem hora que Deus vai te dizer, eu não fiz isso por tal coisa, por tal coisa. E tem coisas que Deus não vai te responder nada, mas Ele vai te dar conforto no coração para entender que se Ele está em silêncio, que se Ele não respondeu, você tem que continuar a sua vida de qualquer forma. E ali, no meio daqueles conflitos que eu tinha dentro do meu coração, que não foram poucos, foram muitos, eu não deixava de perguntar para Deus. E o Senhor, Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração, que é exatamente aquilo que eu queria falar nesse vídeo com vocês. Ele realmente confirmou, eu não fiquei doida. Eu também fui uma presa muito fácil para muitas falsas profecias, recebi muitas falsas profecias, porque eu buscava ouvir aquilo que eu queria ouvir. Então, se eu soubesse que tinha uma igrejinha lá não sei na onde, lá onde que o Judas perdeu a bota, e tinha uma pastora, e tinha uma irmãzinha que profetizava, que entregava revelação, eu ia até esse lugar e dizia para ela, eu tô orando pelo meu relacionamento, por essa pessoa XXX, eu quero saber como se fosse uma cartomante. Infelizmente, muitas vezes a gente, aquele movimento do Eu Escolhi Esperar, eles falavam muito isso quando eu era mais nova, eu acompanhava, que a oração, muitas vezes, a gente faz a nossa oração ser uma macumba gospel. Eu trouxe aqui, Deus, agora o Senhor traz para minha vida. Então, eu fazia muitas vezes disso das irmãs de profecia. E ali, elas vendo a minha aflição, algumas pessoas diziam coisas da própria carne, do próprio desejo, daquilo que eu queria ouvir, ou eu interpretava como eu bem entendia. Eu participava de muitos grupos de WhatsApp, de profecias, então às vezes uma irmã mandava um áudio, é isso que Deus manda dizer, que para uma mulher aqui do grupo, que é para você continuar orando, e aí tinha 70 mulheres no grupo e eu achava essa profecia para mim. Então assim, a gente buscando muitas vezes essas palavras que a gente quer ouvir, a gente literalmente se deixa ser muito confundida. Mas eu fui muito confundida, eu fui vítima de falsas profecias também, do Senhor vai te ele vai voltar ainda esse mês, ele vai te pedir em casamento. Muitas profecias vieram baseadas nesses contextos que não eram mensagens enviadas pelo próprio Deus. E só que teve também essa questão da confirmação, do Senhor ministrar o meu coração e me preparar. Sabe, quando eu orava por aquela pessoa, o Senhor me capacitava. Ora sim, sai de cena, não responde, responde desse jeito. Então, sentir Deus me capacitando para orar por aquele relacionamento, no meu coração também era uma forma de Deus estar confirmando que aquele relacionamento era da vontade dele. No meio do caminho, como eu disse para vocês, os anos se passaram, e não foi poucos anos. 6 anos é muito tempo mesmo. O tempo passou e eu amadureci muito. A minha vida mudou de vida, totalmente. Eu já não era mais a Ju de 6 anos atrás. A Ju de 6 anos atrás era totalmente
infiltrada em bailes funk, em baladas, em rolês, eu bebia, eu usava roupas totalmente diferentes da que eu já estava usando 6 anos depois. O meu contexto social era totalmente outro, eu já não tinha muito mais contato com aqueles amigos, os lugares que eu frequentava não chegavam nem perto dos lugares que eu frequentava 6 anos atrás. Então a minha vida mudou muito, a minha mentalidade, o meu relacionamento com o Senhor mudou muito, os meus sonhos já não eram mais os mesmos. Antes eu era uma pessoa que gastava dinheiro adoidado, 6 anos depois eu tinha minha própria empresa, então eu tive que me virar para administrar tempo, para administrar dinheiro. Então, eu já não tinha a mesma. Eu já não era mais a mesma Ju, eu já não tinha as mesmas características. Quem tinha me conhecido há 6 anos atrás precisaria me conhecer 6 anos depois. Eu já não era mais a mesma pessoa. E aí o Senhor começa a falar não 6 anos depois. Embora eu não fosse a mesma pessoa, eu ainda carregava aquela pessoa no meu coração. Só que eu não carregava quem ele era, eu carregava quem eu tinha projetado que Deus faria ele ser. Então eu queria aquela pessoa, aquele rosto, aquele corpo, aquele nome, aquele sobrenome em uma história que eu orava para que Deus fizesse ele ser. Consegue entender? Deus, ele bebia, ele usava drogas, porque esse era o contexto social que a gente vivia. Ele tinha uma vida totalmente oposta do Senhor, mas eu gostava dele. Só que eu não queria que ele viesse pra minha vida daquele jeito. Então eu ensinava a Deus a ser Deus. Deus, livra ele das drogas. Senhor, tira ele daquele grupo de amigos. Senhor, faça com que ele seja isso, com que ele faça aquilo. Então o que eu gostava, o que eu amava nele, o que eu queria dele, era o que eu tinha inventado dele. Não era quem ele era. Deu pra entender? Às vezes o meu caso é muito extremo. E o seu caso é um pouco menos conflituoso do que o meu. Essa pessoa é uma pessoa de Deus, essa pessoa é uma pessoa que serve a casa do Senhor. Só que tem coisas que não que você olha assim ao primeiro momento e fala, não vejo nada de errado nessa pessoa. Só que existe coisa, gente, que só os bastidores da vida da gente o Senhor conhece, né? Então a gente precisa aprender a ser mais confiante no Senhor, de que o não dele é um não, porque ele sabe o que acontece quando a porta se fecha. Enfim, compartilhando a minha história. 6 anos depois, eu olhava para a história dele e ele não tinha mudado em absolutamente nada, enquanto eu já tinha mudado muitas coisas na minha vida. E ali, naquele momento, o Senhor começou a me colocar em uma situação já mais madura, com entendimento e uma confiança no Senhor diferente de 6 anos atrás. E o Senhor me colocou no meio daquela história, entre o que eu fui e o que eu era com ele, o que eu queria ser e o que eu queria ter de um homem ao meu lado. E eu fiquei ali naquele meio, o Senhor começa a me colocar nesse momento de escolha. Filha, e agora? Qual é a escolha que você faz? O Senhor, ele não me proibiu, o Senhor, ele não me pressionou, sabe? O tempo todo o Senhor, ele é um Deus que nos ensina a fazer escolhas. E ali eu olhava para a história dele, para aquela pessoa que eu era e já não era mais, olhava para aquilo que eu esperava de um homem de Deus e olhava para a realidade, para o meio. Olhava para a realidade, bem o meio entre o que eu queria viver e o que eu já tinha vivido, o que eu estava vivendo naquele momento. E Deus começou a falar comigo, a sua vida é uma escolha. Ou você escolhe permanecer para sempre esperando por ele mais 5, mais 6, mais 7 anos, ou você volta para trás e vive essa história hoje, mas você vai precisar submeter a vida que ele está vivendo, ou você entende que Deus tem algo a partir do hoje para você que te projeta para frente. E aí você decide, você tem 3 escolhas: ficar parada esperando mais um tempo, voltar para onde Deus te tirou e entrar você na vida dele, ou então você confia que Deus tem um dia após o amanhã. E aí eu fiquei parada, porque eu não conseguia tomar uma nova decisão. Veio o tempo do conflito, Jesus, mas o Senhor confirmou. O Senhor disse, o Senhor me capacitou a orar. O Senhor me deu sonhos, me deu revelações. Eu tinha sonhos, muitos sonhos, no meio daquele processo todo, em relação àquela pessoa. Sonhos que, inclusive, me preparava para a espera. Sonhos que me preparava para orar por ele. Aquele conflito chegou naquele momento, eu fiquei mais um tempo parada, porque eu não consegui entender como que Deus pode dizer sim em um determinado momento, e em outro momento ele falar não. E aí veio o destrunchar das mãos do Senhor no meu coração. O fato do Senhor dizer sim é porque existe as vontades do Senhor permissivas e as vontades do Senhor que são as vontades que ele realmente decide, que ele realmente deseja. O sim que eu tinha experimentado há 6 anos atrás foi uma vontade que Deus permitiu, baseado na minha oração. Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. A minha mãe, ela sempre contou desde pequena uma história para mim e pro meu irmão, que falava assim, um rapaz, ele queria um carro, ele passava muita dificuldade, e ele começou a pedir um carro para Deus. Senhor, me dá um fusquinha, Senhor, me dá um fusquinha, Senhor, me dá um fusquinha, eu preciso de um fusquinha.
Senhor, eu preciso de um fusquinha. Deus, eu preciso de um fusquinha. E o Senhor foi e deu para ele um fusquinha. E deu para o vizinho dele um carro grandão. E o Senhor, um dia, esse homem pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor me deu um fusquinha? E para o meu vizinho, o Senhor deu um carro grandão. E o Senhor responde, porque você pediu um fusquinha. Então, tem certas situações na vida da gente que o Senhor nos dá, permite com que aquilo aconteça na nossa vida, devido à nossa oração, devido à nossa insistência, devido ao nosso desejo, acima do desejo de Deus. E as coisas são permissivas. O Senhor disse, não, você quer? Tá aí. Mas olha o que vai acontecer ao seu redor. Olha como que o seu mundo vai ser a partir de então. É por isso que sermos mulheres sábias é sermos dependentes da sabedoria de Deus para buscar. Deus é o que o Senhor quer. Gente, a oração do Pai Nosso é: seja feita a sua vontade aqui na terra, em mim, como é no céu. Então a gente precisa entender que tem algo subordinado a Deus acontecendo na eternidade. E esse algo também precisa acontecer dentro da minha vida, dentro da sua vida. Só que muitas vezes a gente pega a oração e a gente quer transformar essa oração em uma persuasão. Eu quero ensinar Deus a ser o Deus da minha vida. E é exatamente o que eu tinha feito durante todos aqueles 6 anos. Eu queria ensinar Deus a ser Deus daquela pessoa. Eu queria como se fosse uma massinha dessa que criança brinca e montar a cabecinha daquela pessoa, o corpinho dela, a mãozinha dela. Eu queria ensinar Deus a moldar aquela pessoa que já tinha um caráter moldado. A grande verdade meninas, que o Senhor tinha dado também para aquela pessoa infinitas possibilidades de mudança de vida e aquela pessoa não tinha aceitado nenhuma das mudanças de vida. E quando você ora por alguém, querendo ou não, a nossa vida está entrelaçada às escolhas que aquela pessoa faz. Então, se eu escolhia Deus e ele não escolhia Deus, nós temos aqui 2 destinos, nós temos 2 caminhos. Mas, Ju, eu estou escolhendo Deus e o fulano também está escolhendo Deus. Então, a gente está no mesmo caminho, mas se não for o mesmo propósito, se não tiver a mesma intencionalidade, a gente pode andar junto para o céu, mas com propósitos diferentes. Vai chegar em um momento que vai ter uma burrificação e um vai seguir um outro caminho e o outro. Ou então, muitas vezes, essa pessoa segue um outro caminho e você continua mais algumas milhas andando no mesmo caminho que estava, mas há uma divergência nas conexões. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre a vontade permissiva dele. Filha, você orou, você buscou, você jejuou, você nunca perguntou para mim, Pai, é da sua vontade? Você sempre disse, Deus, eu quero fulano. Eu quero assim, eu quero casar. Eu nunca perguntei para o Senhor, Pai, é da sua vontade? Nunca perguntei. A Isadora Pompeu, ela também teve um casamento permissivo, né, da parte do Senhor, e ela fala em uma entrevista que ela também nunca perguntou para o Senhor. Ela viu aquilo diante dos olhos dela, nossa, é de Deus, é um homem de Deus, bonito, jovem, novo, tá aqui gostando de mim, e foi partindo ali para aquele ponto do Deus me abençoa. E ali o Senhor começa a falar comigo sobre a vontade dele permissiva e começa o tempo todo me apontar, sabe? Escolhas, filha, a vida é feita de escolhas o dia inteiro, o tempo todo, todos os dias. 2017 você tinha uma escolha, 2018 você tinha outra escolha, 2019 você tinha outra escolha, só que Ju, fui fazendo as mesmas escolhas. Eu escolho essa pessoa, só que essa pessoa nunca tinha me escolhido. Eu vou colocar um vídeo aqui, um vídeo muito lindo que eu vi hoje na internet, eu queria muito compartilhar com vocês. Essa semana eu vi a história de uma moça que ficou... Ela perguntou pra Deus por que ela não poderia ficar com aquela pessoa que ela ama, uma pessoa que ela tinha escolhido. E ela disse que Deus respondeu assim pra ela: não vou permitir que você fique com essa pessoa, porque essa pessoa nunca me pediu você. É exatamente isso. Às vezes você ora por alguém, mas essa pessoa não te escolhe. É duro ouvir isso? Talvez seja, mas é muito necessário. Porque ao mesmo tempo que o relacionamento tinha sido confirmado e eu tinha mudado ao longo do tempo, aquela pessoa também tinha mudado. Ele já não tinha mais interesse em mim. Quando nós tínhamos um relacionamento, ele gostava de mim, ele me procurava, ele tinha certo interesse, por mais que ele não tinha interesse em estar na presença de Deus, ele tinha um certo tipo de afeição por mim. Eu não vou falar que é amor, não vou falar que é paixão, porque amor e paixão são conceitos muito divinos. Tanto a paixão também, que é uma coisa mais aflorada assim, mas são conceitos muito divinos. Ele tinha algum sentimento por mim, mas não era amor. Às vezes era até um apego. Então, ele gostava de estar comigo, mas tinha se passado muitos anos. Ele já não tinha mais nenhum tipo de sentimento por mim, enquanto eu nutria aquele sentimento por puro apego a uma oração que eu tinha feito e senti Deus me confirmar. Era como se também, podemos dizer assim, no decorrer dos anos,
Eu não conhecia mais quem ele era. De tanto que ele mudou, eu não sabia quem ele era. Eu não sabia quem eram os novos amigos, eu não sabia quais eram os lugares que ele gostava de frequentar, porque o tempo tinha passado, os dois tinham se tornado pessoas completamente irreconhecíveis, mas eu ainda agarrava aquela certeza de que Deus confirmou, Deus vai fazer. E quando Deus me traz para esse equilíbrio, para esse ponto que a gente chama de hoje, para que eu pudesse olhar o passado, quem eu era, quem ele era, hoje, quem eu sou, quem ele continua sendo, quem ele poderia ser, mas eu não conhecia mais, e aquilo que eu queria de alguém, aquilo que eu sentia Deus me projetando, as promessas que Deus tinha enviado para o meu futuro, havia ali um posicionamento de escolha. E aí, Ju, o que você vai escolher a partir de então? E para mim foi muito difícil me desprender daquela certeza de que Deus tinha dito sim para aquele relacionamento. E eu tinha entregado a minha vida inteiramente a esperar aquele sim do Senhor. E de repente Deus fala não, de repente tudo que eu orei não valeu de nada, todos os propósitos que eu fiz não valeu de nada. E lembra que eu falei no início do vídeo que muitas vezes o Senhor simplesmente nos dá paz para entender que Ele não vai nos responder. E mesmo Ele me respondendo, filha, esse relacionamento lá há 6 anos atrás, quando você começou a orar, ele foi vontade permissiva. Eu permiti, mas não era o meu desejo para você. Isso o Senhor falou nitidamente no meu coração. Mas outras respostas de outras perguntas que eu tive ao longo do caminho, o Senhor não respondeu. O Senhor simplesmente me fez ter paz em entender. Não vai adiantar eu ficar perguntando para Deus. Eu vou ficar parada no tempo, o tempo vai passar e eu vou perder as demais oportunidades. E eu perdi a oportunidade demais. Eu conto em outros vídeos que Deus me dava sonhos, né? De que havia uma pessoa chegando e eu dizia, Deus, eu não quero. Eu neguei várias vezes uma pessoa de Deus para minha vida porque eu queria aquela pessoa que eu tinha orado. E aí, o relacionamento não dá certo. Por quê? A minha vida, Deus tem poder de fazer e acontecer, só que Deus não intromete no livre-arbítrio nosso, nem no meu, nem no seu, nem no desses rapazes. E Deus nunca intrometeu no livre-arbítrio dele. Deus chamou, Deus mostrou o amor dele, porque quando a gente estava junto, a gente frequentava a igreja, Deus fez milagre, Deus deu grandes livramentos, mas aquela pessoa não escolhia Deus, não escolhia a melhor parte. E eu, ao contrário daquela pessoa, estava totalmente inserida na presença do Senhor. Então, o que a gente entende disso? Quando você ora por alguém, o livre-arbítrio dela vai encontrar o seu livre-arbítrio. E Deus, ele é o juiz pacificador, ele vai ficar ali mediando a sua escolha e a escolha dessa pessoa. E vence, amadas. Não sei se eu vou usar essa palavra vence, mas vou usar essa palavra vence. Vence, ou o Senhor torna vencedor aquele que está na presença de Deus. Aquele que realmente aprende a confiar em Jesus, mesmo quando as nossas vontades não coincidem com a dele. O que eu estou querendo dizer nesse momento é que se você está na presença do Senhor, glória a Deus por isso, e há uma pessoa que não está escolhendo a presença do Senhor, se você confiar em Deus, o Senhor vai ter compromisso com você que tem compromisso com Ele. E às vezes a gente quer carregar essa pessoa nas costas. Não, a minha oração vai salvar ele. Quem salva é Jesus. Se ele não aceitou o Salvador, o que a gente está fazendo? Ensinando Deus a ser Deus. Deus livra, Deus cuida, Deus protege, Deus tira ele dessas amizades, Deus tira ele desse relacionamento. Às vezes o cara tá com outra mulher, às vezes ele já tá até casado e a gente tá apegado, pronto para casar com outra pessoa também. E a gente não vai acontecer nos 45 do segundo tempo, ele vai largar ela. Ele escolheu outra pessoa. É muito difícil a gente chegar à altura do campeonato e entender que o outro tem o direito de fazer as escolhas dele. A escolha que a pessoa que eu orava fazia era escolha de vida totalmente contrária à vontade de Deus. Mas às vezes a pessoa que você ora, ele está fazendo escolhas bonitas. Escolhas de ter uma outra família, escolha de ter uma profissão em outro estado. Ele está fazendo aquilo que é direito dele. Todo mundo tem direito de fazer escolhas. E foi exatamente isso que Deus me fez entender. Eu te coloco aqui, no hoje, no presente, na atualidade. Estou te ensinando que eu te tirei, estou te mostrando que eu te tirei de lá, estou te mostrando que você não é mais a mesma, ele quis continuar lá, estou te mostrando aqui, ó, que você mudou, que você é outra, que você tem muito que andar a partir de então, mas que está presa a essa pessoa que, embora esteja no seu hoje, ela continua como era antes. Agora você tem uma escolha. Você quer continuar esperando, como diria a música do Luan Santana, 10, 20, 30 anos, até os cabelos ficar branco, ou você quer que esse relacionamento aconteça, mas para isso você vai precisar ir pro mundo dele, porque ele não quer vir pro seu mundo, e é uma escolha dele. E também não era segurança nenhuma de que eu fosse pro mundo dele, ele ia me querer de volta. Porque ele tinha feito escolhas que não me escolhiam durante 6 anos. Ou você confia, descansa, que não deu certo, não foi o que você quis, porque eu tenho algo melhor para sua história. E ali, amadas, eu fico durante alguns meses parada, tentando assimilar que Deus tinha dito não, tinha dito confirmado o relacionamento e depois dito não,
porque deu um nó na minha cabeça e eu tinha muitas perguntas para o Senhor e eu fui em oração levar essas perguntas. Todos os meus conflitos, todas as minhas revoltas, toda a sensação de perda de tempo, eu levei para o Senhor. E nesse processo foi aonde eu comecei a me desprender daquela vida. Eu olhava para ele e falava, cara, não é o que eu quero. Ele continua exatamente o mesmo. E fui dando para ele a liberdade também, foi uma coisa muito maravilhosa que veio da parte do Senhor esse entendimento, e essa liberdade também. Eu fui dando essa liberdade para ele, para poder entender que tudo bem ele não ter me escolhido. Porque muitas vezes a gente faz a oração, essa vontade de que Deus faça ele me escolher, faça ele me amar, coloca amor nos olhos dele de novo. Então são rapazes que podem ter tido um certo tipo de interesse na gente, mas em determinado momento ele não quer mais. E a gente quer forçar ele a permanecer na nossa vida. Sendo que os sentimentos, os pensamentos estão o tempo todo mudando. O meu pensamento, o sentimento por alguém pode mudar a qualquer momento. Quem dirá o outro por mim? Só que a gente faz da oração esse veredito eterno. Se eu orei em 2010, eu quero que em 2020 a minha oração continue sendo a mesma. Sendo que as pessoas mudam. Eu tinha mudado, aquela pessoa tinha mudado. Então Deus ele me fez entender sobre isso. Naquele primeiro momento, ele permitiu, já que eu orava, já que eu clamava. Ele deu para aquele rapaz também muitas oportunidades de conversão de vida. Ju, se você acha que se esse rapaz tivesse convertido naquele tempo, o relacionamento tinha dado certo? Hoje, olhando para trás e para tudo que eu sou hoje e que eu quero de uma pessoa hoje, acredito eu que não. A gente poderia ter ficado junto por mais um tempo, mas em qualquer outro momento o relacionamento ia acabar. E aí que entra o grande problema, porque quando é que esse relacionamento poderia ter acabado? A gente casado? Com filho? Entende? Como que, às vezes, a gente levar um relacionamento que não é de Deus, com a nossa própria força, pode ser muito prejudicial para o nosso futuro. Eu acredito fielmente que se ele tivesse convertido, que se as minhas orações tivessem sido respondidas por Deus conforme eu orava, a gente tinha andado mais algumas léguas juntos. Mas, em determinado momento, o relacionamento não teria suportado, porque eu tinha uma visão dele, da pessoa dele, que hoje eu não tenho mais. Então, em qualquer momento da minha vida, eu não teria mais aquela afeição por ele. E ele tem outro tipo de comportamento, na dependência emocional, a gente confunde muitas coisas, a gente tem uma distorção muito grande dos relacionamentos, e a gente não consegue discernir muito bem o que é ponto positivo do outro, tudo nela fica perfeito. Até o fato dela ter um defeito muito grande, se ela tem chulé pra você, é um perfume de aroma afrodisíaco. Então, assim, a gente romantiza muito sinais de abuso, sinais de falta de respeito, a gente passa muito pano para algumas situações, e se eu tivesse permanecido na presença do Senhor, o que também poderia ter prejudicado a minha permanência na presença do Senhor, aquele relacionamento, eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria as marcas que eu tenho hoje, eu não teria o propósito que eu tenho hoje, e eu tô feliz na onde o Senhor me colocou, com o propósito e com a mensagem que eu tenho hoje, e eu não teria essa mensagem. Então, assim, a minha vida teria tido um bug muito grande, e eu tenho certeza que eu não viveria os propósitos do Senhor. Então, haveria de ter um momento na nossa história que teria uma ruptura. E aí o Senhor simplesmente não permite que o relacionamento aconteça. Então, esses foram os direcionamentos do Senhor. Primeiro, naquele tempo, vontade permissiva. Permitir, porque você pediu, você orou, dei para ele muitas oportunidades, mas ele não quis. E aí o Senhor, que respeita o livre-arbítrio, tanto meu quanto dele, respeita o livre-arbítrio dele. E o Senhor continua tendo compromissos comigo, que tive compromisso com ele. Busquei o Senhor, continuei na presença de Deus, cresci na presença do Senhor. Então Deus tinha aquele compromisso de cuidar de quem ele sabia que estava ali sendo fiel a ele, mesmo eu desejando aquela pessoa de volta, eu tinha o meu relacionamento com o Senhor. Então o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você a partir do momento que você também tem esse compromisso com ele. E aí chega nesses 6 anos depois e ele começa a falar comigo, filha, é hora de deixar ele embora. É hora de deixar ir. É hora de você aceitar que eu tenho um novo processo, que eu quero me desvincular à espera, o seu processo de espera, porque eu falava assim, eu espero no Senhor, mas eu não esperava no Senhor. Eu esperava aquela pessoa, que Deus trouxesse aquela pessoa. Quando eu deixo ele ir, tem vídeos no canal, vou colocar aqui na descrição o vídeo do processo de deixar ir. Quando eu deixo ele ir, aí o Senhor olha para os meus olhos e fala, agora eu vou te submeter ao processo de aprender a esperar em mim. E aí eu vivo mais algum tempo depois aprendendo a esperar no Senhor, literalmente a esperar no Senhor. Quando não tinha ninguém, quando não tinha nenhum envolvimento em uma pessoa, quando ninguém me chamava atenção, quando ninguém chegava na minha vida. E aí veio esse silêncio ensurdecedor. Meu Deus, existe alguém que vai gostar de mim? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas o relacionamento não dá certo. E eu tive esse conflito dentro de mim, mas o Senhor não permitiu. Mas o Senhor não disse sim. Só que a vontade permissiva do Senhor, ela não passa por aquilo que Ele quer. Ele permite. Você tá insistindo, menina. Você tá pedindo fusquinha.
E aí fica a dica, né? Não vamos pedir qualquer coisa. Se a gente está chegando diante do Senhor, vamos pedir aquilo que vai realmente alegrar nosso coração, que vai realmente ser frutífero na presença dele, que vai vir com a assinatura do Senhor. E às vezes a gente não sabe pedir isso. Às vezes os nossos sentimentos são tão limitados, a visão que a gente tem de relacionamento, de namoro, de casamento é tão fragmentada, é tão conturbada, tão contaminada, né, com aquilo que a gente já viveu de outras histórias, que eu não sei pedir um relacionamento para o Senhor. E aí a gente precisa aprender a pedir. Deus me ensina a pedir por um homem de Deus, um homem, né, segundo a sua vontade, porque às vezes a vontade que a gente tem de ter alguém, aquela pessoa pontualmente, faz com que a gente perca a habilidade de entender o que é de fato um relacionamento à luz do Senhor. Um relacionamento santo, saudável, romântico, respeitoso, onde nós também somos respeitosas, porque muitas vezes, para defender, a gente aprende a ser mulheres briguentas, ciumentas, a gente leva para uma linda história de amor tudo aquilo que o relacionamento passado fez em nós. Então, esse tempo de aprender a buscar em Deus um novo padrão de relacionamento, que não é a permissão dele, mas a vontade dele, inclui que ele também trate a gente para ser uma mulher que vai amar o filho dele. E aí foi onde eu aprendi que, a partir do momento que eu decidisse sair desse processo de espera e entender, fulano ficou no passado. O fulano não quis, Senhor. E como consequência dele não escolher Deus, ele não escolhia tudo aquilo que Deus também tinha para ele, inclusive eu no combo. Então ele rejeita Jesus, ele rejeita os princípios do Senhor, ele decide permanecer na história que ele sempre quis, que era os amigos, a bebedeira, as drogas e afins. Não quis cura, não quis libertação, não quis compromisso, mas eu quis tudo. O Senhor disse, agora eu não permito mais. Eu não permito que você fique presa, mas eu não vou permitir, mas eu não vou te obrigar. Você precisa fazer uma escolha. E ali eu escolho, Deus, por mais que eu quisesse muito aquela pessoa, por mais que eu esperei esses 6 anos, redime o meu tempo. E aí eu fui vivendo um dia após o outro, indo para uma nova estação. Vivendo um novo processo de esperar no Senhor, de não saber quem seria a pessoa de Deus, mas uma certeza eu tinha. Não é mais aquela pessoa. E outra certeza eu também tinha, eu não quero mais viver a vontade permissiva do Senhor, porque vai chegar em um momento que a vontade permissiva de Deus é como se fosse um combustível humano, é o meu combustível enchendo o tanque daquele carro. Quando a minha força acabar, o carro não anda mais, o relacionamento não flui mais. Gente, relacionamento precisa ser direcionado, vivido pelo combustível Jesus. Quando a minha força acaba, quando a força do seu pseudo-esposo acabar, o que vai encher o nosso tanque, o que vai fazer com que a gente continue andando, é a força de Jesus. Então, a vontade permissiva é eu enchendo o meu carro, o tanque do meu carro. A vontade do Senhor é que ele seja essa força nas nossas histórias. Então, existe uma grande diferença. E aí, no meio dos nossos processos de maturidade, a gente vai aprendendo a discernir o que a gente quer baseado naquilo que a gente conhece de Deus. Então, não tem como também eu confiar que Deus vai me dar algo melhor se eu fizer a escolha, né, baseado no amanhã, se eu não conheço Jesus, se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não tenho intimidade com Ele. Então, durante todo esse processo de esperar em Deus, é um processo que a gente aprende a conhecer Jesus para confiar nele. Você não confia em quem você não conhece. Se alguém chegar na sua história, nem eu não, se alguém que você não conhece chegar em você e falar assim, me empresta R$10, você não empresta, porque você não conhece a pessoa. No máximo que você vai fazer é dar para essa pessoa. Eu nem tenho a pretensão de receber esses R$10 de volta, porque você não confia em quem você não conhece. Até em quem a gente conhece é difícil de confiar. Vai dizer em quem a gente não conhece. Então, o processo mais intenso nesse processo de esperar no Senhor é o de conhecer Jesus para que a gente confie nele. Nessa altura do campeonato, eu já tinha vivido muitos relacionamentos com Deus. Aquilo que eu já conhecia um pouquinho dele me permitiu confiar. Deus, eu deixo ir, eu deixo fulano ir, Deus, não quero mais. E amadas, já se passou alguns anos depois desses 6 anos, já se passou algum tempo depois dessa escolha que eu tive, e hoje eu olho para aquela pessoa que um dia eu disse que eu amava, que eu venerava, que eu era dependente emocionalmente dela, e eu olho para essa pessoa e falo, meu Deus, como que eu me interessei? O meu combustível teria acabado no meio do caminho. A vontade permissiva do Senhor só iria até onde a minha força humana conseguiria suportar aquele relacionamento. E a gasolina teria acabado. Então, o problema todo é quando é que essa gasolina teria acabado, onde eu estaria hoje. E a melhor escolha que eu fiz foi entender o que Deus estava apontando para um novo tempo na minha história. Deus confirmou, era uma vontade que ele permitiu, mas ele não desejou. E nós, como filhas do Senhor, entendendo que Deus é pai de menina, nós temos um Deus que tem uma história de amor, já tem uma história de amor. Tem gente que fala que não tem uma pessoa, que Deus nos dá o livre-arbítrio da escolha, e realmente eu acredito nisso, mas eu também acredito que a partir do momento que ele é Deus de história de amor, ele já tem uma pessoa que tem os princípios que se coincidem com o nosso, que vai ser a resposta, que eu vou ser a resposta para a oração dessa pessoa, e essa pessoa vai ser a resposta
das minhas orações. Então, tem alguém. Eu só preciso estar sensível ao toque de Deus, a estar onde Deus me enviar, me preparar para esse encontro, que um dia vai se tornar um casamento, mas eu sempre gosto de falar isso sobre a alegoria da espera da igreja com Cristo. É o mesmo processo do Senhor, que o Senhor nos mete como mulheres à espera de um homem. Existe um processo de tratamento, de embelezamento, curas que a gente precisa experimentar, desapegos, resolver com o nosso passado. É algo libertador. Então, muitas vezes nós queremos até viver histórias bonitas, histórias de Deus, mas nós não conseguimos nos livrar do passado. Tem uma frase, gente, que é uma mentira, que já pode ter contado. Dizem que existe o amor da vida da gente e o amor para a vida da gente. Então, tem alguém como se você tivesse um amor da sua vida, alguém lá do seu passado que você amasse, mas você aceita viver uma história com amor para a sua vida, que vai ser um homem bonzinho para você, e não sei o que lá, mas você vai sempre nutrir um amor por alguém. Não existe essa frase, é uma mentira. É uma mentira. O amor da sua vida e o amor para a sua vida estão na mesma pessoa. Porque carregar alguém, um cadáver, em uma história que Deus quer nos abençoar, é o mesmo que trair essa pessoa todos os dias que você lembrar dela. Eu tenho uma amiga que ela casou com um rapaz que ela dizia essa frase: o amor da minha vida é o fulano, o amor pra minha vida hoje é o pai da minha filha, porque ela tinha engravidado dele na época. Gente, por Deus do céu. Um dia, ela brigou com o marido dela e mandou ele embora de casa. Sabe o que ela fez? Ela pegou uma chave de casa e escreveu na geladeira dela o nome do outro, no dia da fúria dela. Passado alguns dias, o marido voltou para casa e estava lá na porta da geladeira o nome do outro, daquilo que ela dizia ser o amor para a vida dela, da vida dela. Essa geladeira, gente, ficou na casa dela anos, e o nome do ex lá na porta de geladeira. Um dia eu fui lá e falei: minha filha, põe um adesivo aqui, põe um imã aqui. Ela riu, mas você sabe, né? Tipo assim, ele tá aqui entre nós. Por Deus do céu, eu achava isso um absurdo. Ela escreveu lá na geladeira branquinha o nome dele, e era um nome pequenininho. Ficou lá o nome dele. O rapaz, o marido dela, via aquele nome, sabia de quem se tratava, mas aceitou, porque ficou na geladeira, vai trocar a geladeira que você acabou de comprar? Ficou ali durante muitos anos. E é isso que acontece com muitas histórias. Quando a gente não resolve com o nosso passado, quando a gente não entende que tem resposta que Deus vai dar e tem resposta que Deus não vai dar, e as que Ele não me der, eu devo descansar no Senhor, a gente carrega a espera, a pessoa, a história, tudo para um outro relacionamento. E isso não é santo. Isso é uma traição, gente. Isso é uma traição. E Deus, Ele não quer que a gente seja mulheres que não sejamos fiéis, nem a Ele, nem aos propósitos dEle, e nem a essa pessoa que Ele vai nos apresentar. Então, o fato de que muitas vezes o Senhor pode ter também confirmado o seu relacionamento, mas não ter dado certo, são inúmeros. A escolha da pessoa importa. E muito, tá, amados? A escolha, mas Deus muda corações, Deus faz isso, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Eu não concordo. Então você vai ficar aqui, ó, no meio termo. Não vai nem pro passado e nem pro futuro. Vai ficar no meio termo. A vida da gente é uma escolha todos os dias. A vontade é permissiva, Deus permite. Mas se o seu combustível acabar no meio do caminho, ou o combustível da pessoa acabar no meio do caminho, a vontade permissiva do Senhor fica ali esperando a gente tomar uma nova decisão. E a vida da gente é feita de escolhas todos os dias. A vontade do Senhor, como diz a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes o início dessa vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável aos nossos olhos de primeira vista. Ela vai se tornar boa, perfeita e agradável depois. Então, quando a gente é muito apegada a algo e Deus fala não pra gente, é como se ele estivesse tirando um brinquedo muito bacana das mãos de uma criança. A gente vai chorar, a gente vai espernear. Mas a vontade do Senhor se torna boa, perfeita e agradável na proporção que a gente conhece Ele, o caráter dele, e entende que Ele não ia deixar com que a gente enfiasse numa ladeira abaixo, sabendo que aquela história seria o nosso fim, o fim da nossa vida, o nosso propósito. Então, o tempo todo, Deus disse sim. Não deu certo? Continua confiando no Senhor. Não fique apegada a essa pessoa mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, como eu, 6 anos, ou lá se vai 20 anos. Eu falo isso com muita convicção de que muitas mulheres podem cair nesse vídeo e já são casadas com outros relacionamentos e ainda carregam essa dúvida. Mas por que Deus não... Por que Ele confirmou e não deu certo? E são pessoas que esperam o príncipe encantado chegar até mesmo na sua porta um dia e falar: oi, fulana, voltei. Larga a sua família e vem morar comigo. São mulheres que estão presas a essa ideia da confirmação. Pergunta ao Senhor, de verdade, entrega a sua vida ao Senhor, perguntando: Deus, se foi a sua permissão e se o combustível humano acabou no meio do caminho, me faça seguir a partir de então, influenciada no sopro do teu poder. E aí a gente entende que onde nós estamos, com quem nós estamos, ou com quem o Senhor vai nos apresentar, é exatamente o lugar que nós temos que estar.
Deus confirmou, mas não deu certo. Ele vai responder se ele quiser responder e também pode não responder todas as dúvidas que a gente tem. Mas, amadas, a confiança que ele nos dá para entender que até o que ele não responde faz bem, hoje eu olho para trás e eu vejo o tanto que eu mudei, o tanto que eu amadureci, o tanto que eu cresci, o tanto que eu conquistei. Eu tô falando também de bens materiais e de conquistas de vida que eu nunca tinha almejado. As oportunidades que o reino de Deus abriu para mim, as oportunidades que a obra do Senhor me fez viver, as pessoas novas que eu conheci, os lugares que eu descobri, eu não teria vivido 90% do que eu vivi se eu tivesse permanecido naquela outra história. Então, às vezes, Deus ele não vai te responder, filha, eis que eu te digo, eis que eu respondo desse jeito, mas quando você olha para a sua vida já é uma própria resposta. Às vezes, ele não vai te responder com palavras, mas ele vai te responder te apontando as curas que você viveu, as experiências que você sobreviveu, a tudo que você conquistou, as pessoas que hoje estão na sua vida, mas que não eram para estar, até mesmo as que saíram. Ele vai te mostrar que valeu a pena você não ter vivido a história que você queria ter vivido. Ele te mostrar na sua vida também é um tipo de resposta. Então, não se apegue a isso. Por que Deus não respondeu? Vai ter conflitos, como eu disse para vocês, eu fiquei em muitos meses conflituosa, não escolhendo nem voltar para trás, porque eu não queria mais, aquilo não me interessava mais, mas eu não conseguia tomar decisões para ir para frente, porque me deu um bug na mente, mas eu levei todas as minhas dúvidas, todas as minhas dores, todos os meus conflitos para o Senhor, até o fato de ficar perguntando para Ele, Deus, por que eu perdi tanto tempo? E o Senhor redimiu o meu tempo. Hoje, aqueles 6 anos que eu pensava que seriam muitos anos perdidos, eu olho para trás e eu simplesmente vejo que Jesus me fez viver naqueles 6 anos. Foi onde eu me formei, onde eu conquistei muitas coisas, onde eu fiz a obra do Senhor, comecei a fazer viagens missionárias, ou seja, eu não morri nesses 6 anos. Eu vivi, eu só não conquistei aquilo que eu queria ter conquistado em relação àquele relacionamento, mas as outras áreas eu vivi. Então o Senhor também vai fazer você ver que você também viveu, desbravou, conquistou, floresceu, cresceu, chorou, insistiu, pode ter a sensação de ter perdido tempo, mas tem muito tempo ainda para ser redimido na sua história. Entenda de uma vez por todas que o Senhor, ele nos dá novos caminhos, caminho novo e vivo todo o tempo. A Bíblia nos diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Aquilo que aconteceu no passado, amado, já foi renovado ontem, hoje de novo, amanhã de novo. Então o Senhor, ele tem novas histórias. A gente que é apegado a um lugar só, a um plano só, mas o Senhor, a misericórdia dele se renova. Ju, então Deus mente? Não, Deus não mente. Mas ele permite a gente viver as nossas escolhas. E se a minha vida depende da escolha de outra pessoa, Deus não mentiu. Mas ele permitiu com que as vidas fossem se distanciadas, cada um fosse para o seu caminho, porque ele deu para os dois, para mim e para aquela pessoa, para você e para a pessoa que você ora, o livre-arbítrio. E um dia você vai entender que esse livre-arbítrio é liberdade. E que bom que não deu certo. Então eu oro para que daqui a um tempo, ou ainda um pouco tempo, você agradeça a Deus. Porque a sua oração não foi respondida. Amadas, agora eu já ia encerrar o vídeo, mas vou falar rapidinho. Eu encontrei essa pessoa que eu orava há uns poucos anos atrás. Já tinha muitos anos que eu não via ele. E quando eu vi ele, eu olhei pra ele e eu não senti absolutamente nada. Eu vou falar de mulher pra mulher agora. Eu senti vergonha. Eu senti vergonha dele, da vida dele, da postura dele. E eu olhei assim, eu falei, não acredito. Eu tive vergonha de apresentar ele pra minha vida de hoje, porque era totalmente diferente. Eu tinha imaginado, eu tinha idolatrado uma pessoa que não existia. E quando eu vi a pessoa de verdade, eu falei, não era que eu amei, não era que eu projetei em oração, que eu cultivei na minha mente, não era isso. E aquilo tudo foi me fazendo entender que o que eu tinha para viver com o Senhor era infinitamente maior e melhor. Então, que o Senhor desperte os teus olhos, os teus pensamentos, os teus sentimentos para entender isso. Existe livre-arbítrio dos dois. E é liberdade quando a gente dá essa liberdade para o outro também. Porque caso contrário, a gente pode estar sendo um influenciador de coisas ruins na vida de outra pessoa. As pessoas, cuide do seu jardim, lembra aquela história? Cuide do seu jardim e o que for para ser seu vai ser atraído, vai vir pela tua beleza, pelo teu perfume, do que manter alguém presa como um refém numa história que ele não decidiu estar. Amém? Nós ficamos por aqui e vamos falando sobre o processo de esperar no Senhor em outros vídeos. Um beijão!